Bom dia, garotas! Olá, rapazes! Estamos de volta com mais um podcast e o tema de hoje é Sociologia aplicada em vestibulares. Mas para começar, por que Sociologia? Bom, a Sociologia é uma disciplina que figura em vestibulares há bastante tempo. No Enem é cobrada desde que se tornou matéria obrigatória nos currículos do ensino médio, em 2008. Essa disciplina, além de ser matéria cobrada em exame no país, é uma ciência que pode contribuir na formação crítica dos estudantes, dando recursos que o ajudarão em outras disciplinas do currículo do ensino médio para a formação de um cidadão crítico, ético e conhecedor de seus direitos e deveres. E agora vamos enumerar aquilo que com maior frequência aparece nas questões do vestibular. Dando continuidade, vou falar de um dos maiores nomes presentes na sociologia que vocês já estão cansados de escutar, que é o Karl Marx. Ai, que gato! Bom, para Marx, a sociedade está dividida essencialmente em duas classes que vivem em luta. A classe dos trabalhadores, proletariados, e a classe dos empregadores, que é a burguesia ou donos dos meios de produção. Segundo Marx, essa divisão em classes remota às origens da humanidade, e segundo ele, a nossa história é a história da luta de classes, que se manifesta na disputa entre trabalhadores e patrões. Os trabalhadores lutam por melhores condições de vida e uma melhor divisão de riqueza socialmente produzida. Já os patrões lutam por legitimar sua dominação e, ainda que veladamente, explorar seus funcionários. As questões de vestibulares que exploram a teoria marxista estão, de via de regra, associadas à crítica ao modelo capitalista. Exploram a ideia de uma sociedade baseada no consumo e não centralizada no ser humano. É bastante comum discutirem a lógica capitalística e a sociedade dividida em classes sociais. No entanto, não é comum questões relacionadas ao método propriamente dito. As bases ou inspirações hegelianas no pensamento marxista nem sempre são exploradas nas questões. Agora, falando sobre um pouquinho mais sobre o Max Weber, temos como falar que ele é um autor, mas um autor que deu muita ênfase no próprio indivíduo. Isso fica especificamente como ele cria seu universo de significações e questionamento. As ações desse indivíduo, as coisas que ele faz em um meio social, em um meio em relação a outros indivíduos, serão recorrentes da sua visão do mundo. E alguns significados construídos por ele próprio é o significado, a ética, que ele mesmo criou sua ética, que é como um conjunto de valores que norteiam as ações dos indivíduos. E foi a partir dessas ações que o Weber caracterizou as manifestações em tradicional, com relações afins, e tradicionais, com relações a valor, à ação efetiva. Mas também temos outros questionamentos de Weber. E outras coisas que o Weber cita. Também temos a prática de que o Weber é muito explorado nos vestibulares, a teoria weberiana apresenta-se geralmente relacionadas a ideias de como o indivíduo segundo Weber, constrói suas ideias e concepções a partir dessas ideias, que manifestam-se a partir disso suas ações, que é basicamente nada mais nada menos do que o que? Quando o indivíduo pensa, cria um pensamento, logo ele criará suas ações, que são passos a etapas a ser seguido, pois toda a lógica da fisiologia humana é assim: primeiro você pensará, logo depois você realizará ações que seu cérebro está pensando, mas ele dá um grande ênfase no que seu cérebro pensa antes. Mas também é comum surgirem as questões relacionadas às ações dos sujeitos nos vestibulares, dos tipos de ideias e da ideia burocrática e os tipos de denominações. Não é tão comum, mas pode ocorrer, explorar as influências que o autor recebeu para chegar às suas conclusões e à sua teoria social. A ideia central da indústria cultural não é somente o lucro, seria a capacidade de dominar a visão do consumo dos indivíduos e da criação de necessidades. As elites dominantes buscariam incutir seus interesses e modos de pensamento nas massas, difundidos pelos meios de comunicação. Esse conceito foi elaborado pela Escola de Frankfurt,
Um dos seus primeiros expoentes foi Theodor Adorno. Segundo ele, as questões sobre cultura e indústria cultural tendem a aparecer em vestibulares, explorando essas conceituações de visão de mundo e o que ela produz e representa. Não costuma aparecer no sentido de especificidades das culturas. E hoje irei falar um pouco sobre poder, política e Estado. Outro tema bastante importante e recorrente em vestibulares é a ideia de Estado. Vamos aqui de maneira bastante resumida destacar elementos que parecem ser mais recorrentes. O conceito de poder é discutido por Weber e pode ser traduzido pela ideia de dominação. O que esse autor chama de dominação é na realidade o conjunto de ações e circunstâncias que passam a levar o indivíduo a encontrar a obediência de um determinado grupo de pessoas. Essa obediência está ligada a diferentes ações motivadas de tal submissões. Elber destaca que a vontade de obedecer se deve via de regra a interesses predefinidos, os quais, por sua vez, nem sempre são meramente econômicos, mas por vez apenas costumes. O conceito de Estado pode ser resumido como uma instituição ou aparelho que se procura em organizar a vida em sociedade. Esse aparelho foi organizado de diferentes maneiras ao longo da história. Pois é, né, rapazes? Finalmente chegou a hora da vitória. Bora ativar o modo monstro?